Se você já tava com hype baixo pra Shazam Fúria dos Deuses, depois desse novo trailer é capaz até do seu hype ter chegado no zero. Foi no zero, não foi depois desse trailer? Bom, eu vou analisar os detalhes desse trailer nesse vídeo aqui, vou dar alerta de spoiler quando a gente for falar das cenas pós-créditos vazadas no final do vídeo, mas eu já adianto pra vocês que a gente vai ter um bate-papo sinceraço sobre o cheirinho de flop que esse filme tá passando, tá? Efeitos especiais tão vergonhosos, tão ruins, não estão fazendo jus ao Shazam, não estão. Eu juro que eu vou tentar não pegar pesado, tô falando sério. Mas vem comigo pra gente fazer uma análise honesta de Shazam 2 juntos. Vamos lá, vamos lá. Renestrantes, Peter aqui. Espero que eu não tenha assustado vocês nesse início de vídeo, né? Mas mais pra passar o tom do que eu senti. Eu tinha que passar logo de prima, né? Pra já ficar avisado. Porque assim, antes de tudo, não tem como não dizer que essas próximas produções da DC estão realmente num cenário perigoso. Você fica naquela, pô, será que alguma coisa vai ser salva disso tudo aqui? Ou será que vão dar um reboot geral e tudo que vai acontecer nesse filme vai pro lixo? A gente pensa isso. A gente vai falar melhor disso no final desse vídeo aqui, tá? Então fica comigo até o final. Inclusive, no final desse vídeo eu vou passar o que vazou da cena pós-crédito de Shazam 2 pra vocês. Mas o que eu tô querendo dizer agora é algo que eu sei que tá todo mundo pensando. Tipo, por que eu vou ver Aquaman 2? Pra que eu vou ver Shazam 2? Né? Esse universo antigo da DC não vai ter continuação. Vai ser rebutado, então vou ver pra quê? O James Gunn e Peter Safran vão começar tudo do zero. Tudo que você viu até agora, das fases passadas, não sei nem se a gente pode chamar de fase, né? Porque a Marvel trabalha fase, a DC não trabalhou fase, trabalhou filmes, né? Então tudo que a gente viu das fases passadas não vão existir mais. Vai ser apagado, vai começar do zero, realmente do zero. Sem origem, né? Origem a gente já chega de origem. Mas vai começar. E as coisas pioram quando sai um trailer que não é lá essas coisas, né? Mas como eu falei, a gente conversa sobre isso mais no final. Primeiro, bora pros tópicos da análise, né? Vilãs do filme. As duas vilãs desse filme vão ser as filhas de Atlas. A Calypso, interpretada pela Lucy Liu, e a Hespera, interpretada pela Helen Mirren. Essas personagens não existem nos quadrinhos, ok? Não desse jeito como velhas que são filhas de Atlas. Então o filme tá inventando esse arco aí 100%, já vai com essa ideia. E a ideia é que elas estejam procurando vingança ou alguma coisa desse tipo. Porque pra quem não lembra, o mago Shazam deu pro Billy Batson poderes de 6 deuses diferentes. A palavra Shazam é um acrônimo para inicial desses 6 deuses. Cada uma dessas letras da palavra Shazam representam um dos poderes do Shazam mesmo, que são a sabedoria de Salomão, letra S, né? A força de Hércules, letra H, a resiliência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. É exatamente nessa sequência. Ah, Peito, mas Salomão e Aquiles não eram deuses, eram humanos. Ó, tem muita gente que fala isso, né? Eram humanos, mas com dádivas divinas, né? Poderes divinos. O Mequetref, para com isso, né? Dá um backspace aí. E esses dois também fazem parte da mitologia grega no universo da DC. O lance é que o Atlas, o pai das velhacas lá do Shazam 2, é um desses deuses que compõem os poderes do Shazam. E pelo trailer, as velhas dão a entender que o poder de Atlas foi arrancado dele de alguma forma. Talvez ele tenha sido até morto, né? Vai saber, não sei. E por isso que elas vão atrás de vingança. Talvez a essência dele esteja aprisionada naquele cajado lá do mago Shazam. Pode ser isso. No final do primeiro filme, o Billy quebra esse cajado numa joelhada. Já no segundo filme, as velhas lá devem tirar o cajado quebrado no museu, botar um durex, um super bond, né, pra colar aquilo lá. Talvez tentem trazer a Atlas de volta pra fora do cajado. Eu imagino algo desse tipo, né? Sai daí, sai do cajado, né? Elas vão usar bastante criaturas místicas nesse filme. Porra, vai ter grifo, dragão, essas coisas clichêzinhas de filme de mitologia grega. Pode preparar pra isso. Não é muito o que tem nos quadrinhos do Shazam, né? Vai fazer o quê? Tô indo pelo caminho mais genérico possível. É isso. Talvez mostre mais do núcleo dos deuses gregos na DC. Esse trailer já começa de cara mostrando o Monte Olimpo, que é a terra dos deuses gregos. Em algumas fases da DC nos quadrinhos, o Monte Olimpo ficou até abandonado. Quem chegar lá pode catar umas armas místicas dos deuses, pode procurar o que quiser lá na grande livraria, tá lá. E por tudo que eu vi até agora dos trailers de Shazam Fúria dos Deuses, eu acho que eles vão procurar alguma solução lá no Monte Olimpo mesmo. Vai ter a solução pra aquele problema, grande problema, vai estar lá. Pode esperar. É aquela velha história, né? Os vilões são muito fortes. Bom, no caso aqui, as vilãs. Você apanha pra caramba, né? Bola uma solução, ou até arruma um poder novo pra ganhar no final. Esse clichê já é manjado pra caramba. Só que quando é um clichê bem feito, né? Que te hype, né? Com grande cena de ação, beleza. Mas vamos ser sinceros aqui, galera. Que hype existe pra ver Calypso e Hespera como vilãs? Que hype você tem pra ver Calypso e Hespera? Você nem conhece, nem eu conheço. Nenhum. E a culpa nem é das personagens em si, não é. É que dá pra ver que a caracterização delas está totalmente de deusas gregas genéricas que querem destruir tudo. Vai ser isso. Galera, de novo, são personagens que nem existem nos quadrinhos. Não tem nenhuma profundidade. Vocês têm que lembrar que filme de super-herói também atrai. Também não, né? O principal atrai por conta do que a gente conhece de quadrinho. Por conta da galera falando dos personagens dos quadrinhos.
Você pode até falar, não, mas tem muita gente que não conhece o personagem XY e vai no cinema ver assim mesmo. Sim, mas eles têm todo um backstory, né, que dá profundidade no filme em si. Isso ajuda no boca a boca, isso ajuda na galera que conhece, também avisando, pô, eles vão estar lá. Então vai espalhando, vai gerando notícias, vai movimentando a internet como um todo. Então de longe você vê lá que vai ser a mesma coisa do primeiro filme. Botaram aquele Dr. Silvana lá, aquele careca do mal, né, totalmente genérico. Simplesmente destruíram os 7 pecados capitais das HQs. Né? No filme eles botaram 7 monstros de argila, aqueles monstros de argila random lá, era exatamente isso. Os 7 pecados capitais eram 7 bichos de argila aleatório. Fizeram a massinha e botaram lá. Nos quadrinhos, cada um dos 7 pecados capitais tem um visual único, bem diferente, uma personalidade única, poderes únicos. E tudo isso associado ao pecado que eles são, né? A gula, luxúria, ira, essas coisas. Pô, você nem precisa ser criativo. É só você pegar o que já tá pronto. Não custava muito. Pega o que já tá pronto. Se você for buscar nos quadrinhos do Shazam, ele tem tantos vilões que seriam icônicos para serem adaptados na boa. Tem o Mr. Mind, que é uma lagarta super gênia, né? Que cria tecnologias, faz magia o cara. Tem tanta coisa interessante que só com essa lagarta dá pra fazer coisa pra caraca. Outro vilão clássico do Shazam é o Capitão Nazi. Com esse nome tu já até imagina, né? Capitão Nazi. Ele é uma personificação do mal, assim. Tipo um Capitão América invertido, sabe? Uma das coisas que fez o Batman ser um sucesso em todas as mídias na cultura pop é o que é? É a galeria de quê? A galeria de vilões. Tudo vilão icônico que ele tem. E o Shazam tem isso. Tem até uma liga de vilões do Shazam, você acredita nisso? Que é a Sociedade Monstro do Mal. Olha os nomes, né? Sociedade Monstro do Mal. E é uma liga só de vilões do Shazam. São todos os vilões do Shazam unidos. Tem tanto vilão que seria marcante no cinema, mas os caras insistem em fazer tudo da forma mais genérica, sem alma, sem personalidade possível. O que fizeram com os 7 pecados capitais no primeiro filme é um exemplo exato disso que eu tô falando. Não usaram os vilões como eles têm que ser. Pra mim é realmente triste, sabe? A gente tá vendo uma decadência cada vez maior na qualidade dos filmes de super-heróis, né? Estão virando um fast food de filmes. Porque dão lucro, né? Dão lucro. Então vamos fazendo em quantidade. Mas é até por isso que eu sempre falo pra vocês lerem HQs. Entrem de cabeça nos quadrinhos, vocês vão ver muita história boa, muita coisa criativa e vão ver a versão real dos personagens. Porque o que muitas adaptações cinematográficas da Marvel e da DC estão fazendo é queimar os personagens. Eu trago muitas histórias pra vocês aqui no canal, muitas sagas bacanas, tem muito mais, não dá pra trazer todas. Mas quem me acompanha, pô, eu não vou falar que todas que eu trouxe aqui são maravilhosas, mas eu tenho certeza que você que tá aí e já viu alguma saga minha, Marvel ou DC, você pode me dar uma aval aqui embaixo e falar, pô, Pedro, você já trouxe saga aqui que eu curti pra caramba. Sagas, inclusive, que dão de 10-0 em filme. Pô, essa que tá acontecendo na Marvel agora, a Guerra Multiversal, quem tá me acompanhando sabe disso. Porra, eu fico emocionado. De verdade, chega a lacrimejar quando eu tô narrando pra vocês. Então, isso precisa passar, essa essência tem que passar pro cinema. E às vezes até o cinema, ou a indústria cinematográfica como um todo, prejudica os personagens em si, como o caso dos Inumanos. Quem é que não lembra? Bom, os Inumanos tiveram uma série tétrica, horrível aquela série dos Inumanos, eu cheguei a tentar ver, horrível. E o que aconteceu? Não fizeram mais nada dos Inumanos, não falaram mais nada, mal saíram nos quadrinhos. Tipo, eles vão meio que abafando, né, pra esquecer. A gente perde, eles queimam cartucho com isso. O CGI está péssimo? Sim, está péssimo. O CGI está péssimo. Eu realmente não sei o que está acontecendo com os filmes de herói atualmente. Eu não sei mais se os caras querem, de repente, fazer uma economiazinha e deixar de pagar os estúdios caros de VFX, né? Se eles pressionam esses editores de efeitos especiais novatos com prazos curtos de entrega. A gente já viu que eles fazem isso, a Disney tava fazendo. Deve ter muitas coisas feias aí envolvidas nisso aí, de verdade. Porque não me faz sentido, os caras têm grana pra fazer CGI bom. E o resultado tá explícito, galera. É só olhar esse novo trailer do Shazam que vocês vão ver. Sério, vai aí dar um play no filme, dá um play agora aí. A primeira cena que é a da personagem da Lucy Liu botando a maçã dourada embaixo da terra, em teoria era pra ter feito perfuração no solo. Aquilo ali era pra ser super força. Mas galera, tá tão zoado que parece mais que ela tá atravessando o chão, igual a Kitty dos X-Men atravessa a parede. Tá tão zoado o CGI que mais parece intangibilidade. Só pra você ter noção, logicamente pra trazer esse vídeo pra vocês, eu assisti mais vezes o trailer. Pra fazer análise eu assisto mais vezes. Você acredita que depois eu fui assistindo terceira vez? Caramba, tem um personagem aqui, ó. Eu juro, eu percebi depois que tinha personagem no meio do CGI. Você não percebe de prima não, ou seja, o CGI tá escondendo alguns personagens. Por exemplo, as cenas de ação, elas tinham que mostrar pra gente que o Shazam é um Superman místico, entende? Um Superman da magia. Tudo que você vê de cena de ação do Superman tem que também estar no filme do Shazam. Ele tem que ter os mesmos feitos de força, de destruir tudo, junto, igual o Superman. Mas não passa isso pra gente, sabe? Sabe aqueles efeitos de pancada do Homem de Aço?
Você tinha que ver isso também em Shazam. Mary Marvel. A gente critica o que tem que criticar, mas elogia o que tem que elogiar. Desde o primeiro filme eu já tinha achado a Grace Bronfeld muito bem no papel de Mary. E agora nesse segundo filme, ela além de ser a Mary humana, também vai interpretar a versão da super-heroína dela, a Mary Marvel. A Mary Marvel, galera, é uma personagem mega importante da DC. Foi destaque em algumas mega sagas importantes da editora. Hoje em dia, é até a Shazam principal dos quadrinhos da DC, se vocês terem noção. E, pô, não tem como não falar desse visual dela. Ela tá perfeita como Mary Marvel. Uniforme lindão, sabe? Ela tá super bem fiel. Do cabelo até a ponta do pé, perfeito. Seria uma boa peça pra ser mantida nesse reboot da DC. Eu queria muito que ela continuasse. Mas essa aí, porra, gostei demais. Por que o Shazam continua tão besta? Eu sei que nesse momento vocês vão falar, Peter, ele é uma criança, se transforma adulto, ele tem que ficar meio bobalhão. Para de comentar isso, porque para e pensa. O Billy Batson, quando é criança, porra, ele fala normal. Ele é um cara normal, parece até que é adulto. Mas quando ele vira Shazam, ele fica... Ele fica isso, cara. É o que tá lá, ele fica muito bobalhado. Não era pra só mexer no corpo dele, não tinha que ficar com a mesma mentalidade que ele tinha. Ele é praticamente parecia um adulto completo, porque o Billy Batson conversando já é um cara normal, tem até algumas responsabilidades, né, tem até boas atitudes, mas o outro fica só zoando. Ah, e aí? Pô, isso não condiz, porque a personalidade dele muda completamente. Ele fica mais besta, mais burro. O cara fala Shazam, parece que vem um raio e frita o cérebro dele, porque ele perde 100 pontos de QI com a transformação. Shazam! É isso. O que deveria ser ao contrário, já que um dos poderes do Shazam é a sabedoria divina de Salomão. E nem adianta falar que esse é um filme pra criança, porque a gente sabe que não é. Filmes de super-heróis desse tipo, né, assim como os da Marvel, são filmes pra família. Filmes pra todos os públicos. Então sim, as coisas precisam ter qualidade, precisam ter um certo sentido. Não é porque você mira um público jovem que a coisa tem que ser feita de qualquer jeito. Não, o filme é pra criança. Pô, e daí? Adulto não pode ver? Então, tá proibido. Adulto não pode. Aqui não pode. No caso, é maiores de 18 não entram. Até porque, galera, dizer que o filme é feito pra moleque é uma contradição. Porque falaram a mesma coisa no primeiro Shazam. A molecada de 13 anos que gostou do primeiro Shazam é que vai querer ver o segundo. Quem tinha 13 lá atrás, agora tem 17. Tá chegando na idade adulta, tá quase podendo, né, dirigir essas coisas. Já tá se preocupando com a faculdade, que faculdade vai fazer. Já tá naquela assim, quando eu ficar com 18 anos, vou poder fazer o que eu quiser. Vai sonhando, não é bem assim não. Mas bom, já tá chegando nos 18, concorda? Tá se preocupando em como ganhar dinheiro. Já tá procurando emprego, namorando. Alguns aí tem até filho pra criar, porque eu sei. Você acha que não? Então assim, o público cresce, ok? A maioria das pessoas que lê quadrinhos hoje é adulto, galera. É velho barbado. Começaram quando moleques, aí amadureceram lendo esses personagens. Não à toa, quadrinhos hoje são muito mais maduros do que eram na Era de Ouro, na Era de Prata. Eles vão ficando mais, com uma abordagem mais adulta, entende? Na minha opinião, dá sim pra fazer um filme do Shazam pra família inteira, tendo comédia, sendo despretensioso, mas sendo bem escrito ao mesmo tempo, lógico, né? Com bons personagens coerentes, um texto coerente, enfim, né? Depois que eu assistir o filme, eu faço uma análise sincera aí pra vocês, ressaltando todos os pontos bons, pontos ruins, vou falar minha experiência cinematográfica, porque assim, eu posso estar analisando esses pontos ruins no trailer, mas aí chega o filme, eu vou lá e me divirto assistindo, eu consigo imergir no filme, eu consigo curtir, pode acontecer. Então vamos ver, eu vou esperar o filme sair em 17 de março para trazer algo mais concreto para vocês, mas se for para falar da análise do trailer, eu tenho que falar a verdade. Esse último trailer não me animou nem um pouquinho. Deixou até preocupado, entende? Você vai ficar com raiva de mim se discorda da minha opinião, né? Só tô dando minha opinião sincera. Diz aqui o que você achou. Se você curtiu, tá hypado pra esse trailer. Eu acho que o trailer tinha que ser, tipo, majestoso, já que vai ser o último filme do Shazam. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado por mais esse vídeo. É bom demais saber que você tá aí. Bom demais saber que posso contar com gente que respeita a opinião. Porque sim, eu respeito pra caramba a sua opinião. Obrigado de coração por contar com isso. E espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!